Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós mostraremos para vocês a diferença entre ateu e agnóstico. É um assunto bem interessante e vocês vão assistir agora as explicações que o Casal 20 organizou para vocês e a gente já volta já. Assiste aí. A diferença entre ateu e agnóstico. A principal diferença é que o ateísmo refere-se à crença, falta de crença em deuses, enquanto o agnosticismo refere-se ao conhecimento, afirmar que a existência de Deus é desconhecida ou impossível de provar. Ateus não acreditam, agnósticos dizem não saber se Deus existe. Aqui estão os detalhes cruciais. 1. Ateu, ausência de crença. Uma pessoa ateia não acredita na existência de deuses ou entidades superiores. Eles frequentemente rejeitam a noção de um ser supremo por falta de evidências. 2. Agnóstico, limitação do conhecimento. Um agnóstico acredita que a existência de um Deus não pode ser provada nem refutada. Eles se mantêm neutros, argumentando que o ser humano não tem capacidade de saber com certeza. 3. Pode ser os dois? Sim. 1. Ateu agnóstico, não acredita em Deus, mas reconhece que não há certeza absoluta sobre sua não existência. E 4. Resumo. O ateu não crê. O agnóstico não sabe. E as pessoas boas que sofrem? Sim, pessoas boas sofrem, um dilema que gera conflito moral e religioso. A dor pode ser vista como a quitação de débitos passados, uma oportunidade de aprendizado ou colheita de ações. Perspectivas indicam que o sofrimento não é um castigo divino, mas parte da vida e do livre-arbítrio, com algumas visões sugerindo ser um refino espiritual. Principais visões sobre o porquê pessoas boas sofrem. 1. Justiça e karma. Muitos acreditam que sofrimentos atuais resultam de plantios anteriores, tanto nesta quanto em vidas passadas, reencarnação. 2. Livre-arbítrio e maldade humana. O sofrimento muitas vezes é causado pela má conduta de terceiros, uma vez que humanos possuem a liberdade de escolher entre o bem e o mal. 3. Perspectiva espiritual, religiosa. O sofrimento é visto por alguns como uma forma de purificação ou um teste de fé e caráter, moldando a resiliência. E 4. Natureza do mundo. Filósofos e teólogos, como Harold Kushner, argumentam que coisas ruins acontecem aleatoriamente e não como punição direta de Deus. O sofrimento, portanto, é entendido como uma experiência universal, não limitada pelo caráter moral da pessoa. E esse foi nosso assunto de hoje, pessoal, e até o próximo. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu acredito em Deus. E tenho que dizer também que não é difícil de provar a existência de Deus, apesar de que algumas pessoas acham que não tem como provar. Tem sim, e eu já falei isso em outros vídeos. Eu vou dar um exemplo bem legal para vocês. Só acredita no amor aquela pessoa que sente amor. A pessoa que não sente amor, nunca sentiu amor, acha que o amor não existe. Para você saber da existência de Deus, você tem que sentir. E aquelas pessoas que acreditam em Deus, geralmente sentem a presença de Deus. Então é por isso que não é difícil de explicar. O que eu, do meu ponto de vista, não entendo, porque não faz sentido para mim, é quando pessoas boas sofrem. Eu sei que tem um motivo. Isso eu já falei em outros vídeos. Eu sei que tem uma intenção. Tem um jogo, tem uma situação que é para acontecer isso por algum motivo. Mas para mim não faz sentido. Porque eu vejo pessoas más sendo abençoadas e pessoas boas amaldiçoadas. É isso que não faz sentido para mim.
E o que eu tenho que falar sobre isso é que, geralmente eu, a vida toda, eu nunca entrei em disputa que eu não pudesse ganhar. Vou dar um exemplo básico. Digamos que o campeão de halterofilismo do mundo chegasse em mim e falasse: Mauro Rodrigo, eu te desafio a levantar quase 1 tonelada. Eu sei que eu não vou conseguir fazer isso. No estado normal, não. Talvez nervoso a gente possa fazer algumas coisas extraordinárias. Mas agora, como eu estou, e ainda mais com a idade, com dor no corpo, vai ser um pouco difícil de acontecer um negócio assim. Então, uma disputa que eu sei que não tem jeito, não tem como entrar. Então, esse jogo da vida, com as regras como são, e com cartas marcadas, sabendo que você já entra para ser derrotado, a gente não quer participar. Estão entendendo? Você entrar numa disputa já sabendo que vai perder, é melhor não disputar. Deixe que as pessoas disputem, mesmo sabendo que vão perder. É isso que eu estou dizendo. Eu não acho algumas coisas que acontecem justas. Eu sou sincero. Se isso do livre-arbítrio é real, então eu tenho esse direito de expressar a minha opinião. Eu não acho justo. Eu tenho um amor enorme e uma admiração enorme por Jesus Cristo. Tudo que foi ensinado por ele, os ensinamentos, a palavra, tudo que ele passou, a crucificação, isso me emociona muito. E eu tenho muita admiração por Jesus, profundamente. Eu estou sendo bem sincero. Mas eu não estendo isso a todas as outras entidades. Eu estou sendo bem sincero, tá, gente? E não é deboche, eu estou falando sério mesmo. Não faz sentido para mim quando é permitido pessoas ruins, pessoas maléficas, quando entram em nosso caminho. Pessoas que gostam, se sentem bem em fazer outras pessoas sofrerem. Isso não faz sentido para mim. Por que é permitido isso? É isso que eu estou dizendo. Mas a minha admiração por Jesus Cristo é muito grande. E é o que me dá forças também. Inclusive, existem outras situações também que me incentivam. Mas eu tenho que dizer mais uma vez, não vale a pena entrar em disputas onde existe trapaça, onde o mal domina, onde o mal controla grande parte das pessoas, tanto que as pessoas gostam, têm prazer em ver outras pessoas sofrerem, em fazer o mal. Estão entendendo? E quando eu digo isso, eu não digo que uma pessoa boa é algo assim que existe tantos bons e tantos maus. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, para mim, uma pessoa boa é aquela que tem possibilidade de roubar, mas não rouba, de matar, mas não mata, de ser desonesto, mas é honesto. É aquela pessoa que, quando pode ajudar, ajuda. E aquela pessoa que tem a condição de ajudar e sempre ajuda, é uma pessoa boa. Existem pessoas que vivem em equilíbrio. Às vezes faz alguma coisa má, às vezes faz alguma coisa boa. Tem disso também. Às vezes, dependendo do ponto de vista, você pode achar uma pessoa boa e outra pessoa que sofreu nas mãos dessa pessoa vai achar essa pessoa ruim. Isso é relativo, é isso que eu estou dizendo. Mas, para mim, quando uma pessoa tem a possibilidade de fazer o mal e faz o bem, essa pessoa eu admiro, é isso que eu estou dizendo. Vou dar um exemplo básico aqui, bem rápido. Digamos que algumas mulheres estão interessadas em mim e eu não estou interessado nelas. Uma pessoa má vai dar esperanças, vai ficar paquerando, vai ficar dando esperanças porque gosta de se sentir desejado, admirado. Estão entendendo? Isso uma pessoa má faria. A pessoa boa vai dizer para elas: obrigado pelo interesse de vocês em mim, só que eu não tenho interesse em nenhuma de vocês. A pessoa boa vai fazer isso. Não vai te dar esperanças.
não vai causar sofrimento mentindo, fingindo ter interesse em você. Vai ser honesto, mesmo que você sofra por ouvir a verdade. Não vai te deixar no vácuo, tá entendendo? Vai te dar uma satisfação, vai explicar por quê. Olha, eu não tenho interesse em você. Desculpa se eu te causei uma impressão contrária, que eu tinha algum interesse, não foi a minha intenção, mas agradeço pelo seu interesse e desejo sorte a você, que você seja abençoado. Tá entendendo? A pessoa boa vai agir assim. A pessoa boa não vai brincar com os seus sentimentos. A pessoa boa não vai te humilhar. A pessoa boa não vai rir, debochar pelo sentimento que você tem por ela. Estão entendendo? Então, é assim que eu classifico. Existem pessoas boas e existem pessoas maléficas. Grande parte pertence ao mal, pelas atitudes, pelas coisas que fazem. E mais uma vez, eu não sou religioso, eu sei que existem pessoas que estão pecando sem saber, porque não foram instruídas, porque não aprenderam, não sabem da palavra. E existem pessoas que sabem da palavra e mesmo assim pecam. Essas, para mim, são as piores. Aquelas pessoas que receberam o ensinamento, sabem o que é certo e o que é errado e fazem errado. Um outro detalhe que eu quase ia esquecendo. Pessoas interesseiras que colocam o dinheiro acima de tudo. Tem gente que fala, não, eu sou de Deus, mas eu preciso do dinheiro, e faz coisas que não é para fazer por dinheiro e faz. Isso para mim é um grandíssimo pecado. Apesar de que algumas religiões ensinam que o dinheiro é o ápice, é muito importante, não é? Então, é melhor não participar de um jogo, de uma partida, que você já entra derrotado. É por isso que eu entendo muitas pessoas que dizem o que eu vou dizer agora. Eu não entro em jogo sabendo que vou perder. Eu não participo de jogos infantis, infantiloides. Eu não participo desse tipo de coisa. Quando uma pessoa fala isso, eu olho com respeito e digo, entendi perfeitamente o seu raciocínio, porque é um raciocínio lógico. E eu sou muito lógico. Eu não gosto de coisas subentendidas, eu não gosto de suposições, de achar que não, você está passando por isso para aprender, para aprimorar a sua alma. Olha que bonitinho. Ah, você está pagando coisas que você fez na vida passada. Eu nem sei se isso de vida passada existe. Para mim, para ser justo, eu teria que ter certeza que eu estou pagando por causa dos meus erros da vida passada. Então isso deveria ficar claro. Como não fica claro, para mim é suposição. Então, se é suposição, não faz sentido para mim. Estão entendendo? Tinha que ficar claro. Tudo que você está passando agora é porque você no passado foi o Hitler. Aí agora você está se lascando com farofa. Estão entendendo? Mas não é assim. Então, se não fica claro, eu não acho justo, porque quem eu sou agora, se existe isso de reencarnação, é diferente de quem eu era no passado, em outras vidas. Eu sou outra pessoa. Então eu não acho justo. E para mim tem que ser justo. Uma partida, uma disputa tem que ser justa. Uma partida a gente não pode entrar já sabendo que é derrotado, que entrou ali para perder. Isso eu não acho justo. O que eu acho justo é a pessoa ser informada do que está disputando, né? E também ser informada do caráter das pessoas. Isso que eu acho legal, né? Quando você consegue distinguir quem presta e quem não presta, para você não se envolver com quem não presta. Eu também acho bem esquisito esse negócio dos opostos se atraindo. Já repararam? Geralmente quando você observa amizades, tem sempre um que é bom demais e o outro que vacila demais. Casais, tem sempre um que não presta e o outro que é uma pessoa maravilhosa. Por que não se junta as pessoas maléficas e elas ficam lá fazendo as suas merdas e maldades em dupla, né? E deixa as pessoas boas, dignas, se encontrarem? Seria bem legal assim, não é verdade?
Não o que acontece, que é o contrário. Uma pessoa digna tentando encontrar outra pessoa digna e só encontra bomba. Só gente fingida, gente que finge ser digna. Estão entendendo? Essas coisas não fazem sentido para mim. Então, como eu disse, não é bom a gente entrar num jogo já sabendo quem vai ser favorecido e não é você, quem vai ganhar, quem vai vencer, mesmo fazendo tudo de errado, usando drogas, traindo, sendo interesseiro ou interesseira, fazendo um monte de maldade e é abençoado. E a pessoa boa, aquela que é correta, aquela que tenta não fazer o mal às pessoas, tenta ajudar quando pode, essa se lasca, essa já entra na disputa derrotado. Não faz sentido. Para mim, não. Eu sei que muitos religiosos vão explicar que tudo isso tem um motivo. Tem. Mas quando eu não concordo com o jogo, eu não participo. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um primo, que é meu compadre, ele tinha um banco imobiliário, não é? A gente ficava jogando e ele roubando. Eu falava, rapaz, eu vou parar de brincar. Essa regra aí só funciona para você. Tinha que funcionar para todo mundo. E todo mundo trapaceando. E eu nunca gostei de trapaça. Ele sabe disso. Quem participava dessas brincadeiras sabiam que eu sempre fui correto desde criança. Eu sempre falei, não, eu tenho que fazer o que é certo, mesmo que eu perca. Eu sempre agi assim, dessa forma. E eu vejo que a maioria das pessoas querem vantagens. Você não vê aí na política? Olha, é só observar, cara. É só observar. As pessoas, não, eu defendo ele rouba, mas faz. Olha que beleza. Está sendo favorecido, né? Pode roubar à vontade. Mas eu não concordo com isso. Eu discordo completamente. Eu não concordo que pessoas maléficas que ganham o poder para fazer o mal continuam sendo abençoadas. Eu não concordo com isso. Na verdade, eu abomino isso. Então, não é bom você querer participar de algo que você já entra marginalizado. Tá entendendo? Você é colocado à margem, sem possibilidade de conseguir nem disputar. Porque nem disputar você vai conseguir. Então, é muito chato isso. Mais uma vez, eu não condeno, eu não critico quem é ateu. É ateu porque não consegue sentir a presença de Deus. O agnóstico é a pessoa que é desacreditada. Aquela pessoa que sofreu, passou por muita coisa ruim, às vezes observou essas coisas que eu comentei aqui, e por não achar justo, acha que não existe nada. Mas existe. E como eu disse, tem um motivo para tudo o que acontece com a gente. Eu só não concordo. Ah, é para amadurecer a alma. Poxa, a minha alma vai ficar podre. De tanta coisa ruim, não é? É uma coisa fantástica. Eu admiro muito quem tem fé e aceita as coisas todas sem reclamar. Eu admiro muito. Eu não sei de onde arruma força. Deve ser, né, dessa força criadora de tudo. A pessoa aceita tudo e ainda agradece pelas coisas ruins. Eu não consigo chegar a esse ponto. De agradecer por uma paulada, por exemplo. Eu vou chegar, tomei uma paulada na fuça. Oh, obrigado pela paulada, eu estava precisando de uma. Que legal sofrer, eu estava precisando disso. É fantástico. Não faz sentido nenhum para mim. Você ajuda uma pessoa, chega mais na frente, um caminhão te atropela. Olha só que interessante. Não faz sentido nenhum para mim. Então é isso que eu estou dizendo. Cada um com o seu cada um. Eu entendo que muitos atores e atrizes que interpretam papéis e que estão aí ao redor e que cruzam a nossa vida, não é? Acontece muito gente desse tipo, que dá esperanças, não é? Eu acho que esse tipo de coisa não deveria acontecer. Deixe as pessoas boas, dignas e honradas protegidas. E deixe aquelas que não valem nada se divertirem, brincarem em conjunto lá, não é? A sua tribo dos indignos, indignos Juruna, uma nova tribo indígena, deve manter assim. Eu acho que deveria ser assim. Deixar esse pessoal. Então, quando eu vejo
uma mulher interesseira procurando um cara que não vale nada, que é usuário de substâncias ilícitas, que é um adúltero, eu acho até legal. Eu bato palma, porque tem que ser assim mesmo. Indignos com indignos e dignos com dignos. É dessa forma. Bem legal, não é? Bem justo. Você não concorda comigo? Esse assunto é bem interessante. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.